Professor Chicão, mamãe eu quero, pode? Depende. Como você tá? Como vai? Bem. Já começaram as aulas ou não, professor? Começaram, quarta-feira. Pra mim, começaram. Tá. Acho que a maior parte do Brasil, acho que sim. Na quarta-feira? Quarta-feira, meio da semana. Ah, por conta da virada do mês mesmo. É, não? mas eu acho que começou dia 29 em algumas escolas, as particulares de São tá. Paulo. As públicas eu não sei. O professor Chicão, que é professor de língua portuguesa e literatura, vai conversar conosco sobre as marchinhas de carnaval. Porque tem algumas que a gente cresceu cantando, só que hoje não pode mais cantar, porque são ofensivas, né, professor? Então, existe o politicamente correto. E aí a gente tem dois pontos de vista. Um primeiro deles é em relação à questão, assim, eu devo ou não privar alguns discursos em marchinhas de carnaval. Por outro lado, se eu não fizer isso, eu posso ofender pessoas que são referidas nesse tipo de discurso. Vou pegar um exemplo que aconteceu na semana passada. Por favor. Tá? Que não envolve música, mas Tá. que eu acho que é bastante interessante. Havia duas meninas gêmeas, crianças, no metrô da Bahia, e um funcionário do metrô chama-as de cabelo de bucha, bucha 1 e bucha 2. Esse tipo de postura é uma postura preconceituosa. Então, esse discurso ele tem que ser controlado. Essa é a minha perspectiva. A gente tem que pensar assim, quando a gente brinca, os dois devem rir. Se um só ri, a Não é brincadeira tá brincadeira. errada. Exatamente. Então a gente vai passar aqui por algumas músicas que utilizam um discurso que é muitas vezes preconceituoso e alguns acham que tem que haver o controle sobre esse discurso. E a gente vai entender por que é preconceituoso, porque eu já ouvi gente falar, mas por que não pode cantar tal música? Mas realmente não entende, então o professor Chicão vai explicar pra gente. A primeira, vamos ver qual que é a primeira Vamos lá. música, primeiro slide. Gente, essa é muito famosa, muita gente conhece. E aí, A música é gostosa, a música é mas a gostosa, letra pega, né, gente? É levado, né, pelo ritmo. Nós temos dois pontos fundamentais aqui, Rê. Um deles envolve a palavra mulata. Essa palavra tem origem da palavra mula, que indica uma simbiose de animais. Sabendo que essa palavra tem origem da palavra mula, eu devo me referir a alguém como mulato? Eu acho que aí, Rê, a discussão ela chega num ponto muito importante. Primeiro, informatividade. Se eu designo esse termo, indico que existe neste termo uma origem etimológica que envolve um animal, e isso remete a algo mais importante ainda. Eu não posso tirar o discurso do país no qual ele se insere. O Brasil é um país escravocrata que tem uma percepção de racismo e machismo muito forte. Se eu dou essa informação para a pessoa e essa pessoa percebe que aquilo ofende alguém, o que eu devo fazer? Num ponto ideal, gente, essa é a minha perspectiva, eu devo criar um discurso empático para com a pessoa ofendida. Se eu consigo perceber, então, que existe uma violência verbal para com ela, é muito melhor que eu evite o termo. Ô professor, então não pode falar as mulatas do Sargentelli? Esse seria mais um termo que poderia Posso- ser evitado. E aí é sempre importante, algumas pessoas discordam porque diz que isso ele vai aplacar a própria história. Vou pegar um exemplo do Monteiro Lobato. Há um diálogo entre a Emília e a tia Anastácia. A Anastácia é a personagem negra do Monteiro Lobato. A cozinheira. A cozinheira. Ela não dá doce para a Emília e a Emília fala, sua preta beiçuda. E aí vem a dona Benta e diz, não chama a Anastácia de preta, porque ela é preta por fora, mas é branca por dentro. Vejam como no momento do Monteiro Lobato não havia essa conotação que a gente coloca hoje desse racismo exacerbado, contra o qual lutamos. E aí a discussão que envolve, que eu acho muito pertinente, devemos mudar a obra do Monteiro Lobato e torná-la politicamente correta? Isso é uma discussão muito séria que precisa ser aprofundada. Exatamente. Mas na marchinha a gente pode não cantar, né, eu acho. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento. Mas tem uma coisa que pega mais aí. Qual? Porque assim, veja a frase, mas como a cor não pega. Então, a enunciação que a moça coloca, não só em relação à mulata, mas aos próprios dizeres. Por que esse eu lírico, ele vai ficar com a pessoa que tem uma origem afrodescendente? Ele vai ficar porque a cor dela não pega. Ou seja, ele mesmo está enunciando... Essa frase dói. Não, essa frase Hoje é em absurda. dia essa frase dói, não é? Exatamente. Como Então, a a gente cor tira... não pega. A cor não pega. Eu fico com você, vou conceder o meu carinho a você, já que a sua cor não pega. E então é comprovado, mulata vem de mula. Então, mulata tem origem. Aí colocam alguns com origem persa,
mas também com uma simbiose de termos, e outros colocam já uma origem mais para frente. No Brasil, sobretudo, tem um contexto histórico. Eu não posso redestituir a palavra do contexto histórico. Perfeito. No Brasil, as pessoas que serviam, que eram escravizadas, que carregavam peso, eram colocadas como mulatas, devido a essa origem etimológica. Tem um contexto, mas eu acho, como eu te falei, na marchinha, o mais grave é, já que a cor não pega a mulata, essa frase é bastante severa. Aí tem um outro termo, que é o termo denegrir. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Então, gente, tem mais uma expressão. Essa palavra, ela remete a tornar negro como se fosse algo pejorativo. E, de novo, o mais importante, aqui eu dei informatividade para a pessoa. Se eu indico para a pessoa que essa expressão refere-se a tornar a pessoa ou algo negro, e isso envolve difamar, devo eu utilizar? Por exemplo, você denigre a imagem de tal aspecto. Seria melhor colocar difamar? Muita gente defende que não, porque isso envolve já uma palavra que já foi aceita na língua portuguesa. De novo vem a polêmica. Como eu, Francisco, ajo. Eu acho melhor evitar as palavras que têm essa origem. Eu também. Tá? Se você sabe a origem dela, o melhor é evitar. Se você não sabe, de vez em quando você escorrega. E aí eu acho que a gente não pode também implicar sempre um tipo de ação que é assim, você foi preconceituoso. A pessoa às vezes não sabe. E tem mais um detalhe que eu acho muito importante. Às vezes a pessoa, ela não tem a intenção e a pessoa que ouve, né, ou seja, o receptor, ele percebe algo que para aquele que emite era imperceptível. E é impossível, gente, controlar, por exemplo, a forma como o outro recebe. Se é impossível controlar a forma como o outro recebe, como que nós poderemos usar sempre um discurso politicamente correto? É praticamente impossível. Mas nessa expressão, na anterior, é possível, então, que nós coloquemos sempre algo que seja sinônimo. Eu vou permutar esta palavra por uma de igual valor. E isso vai tornar o discurso menos violento e, consequentemente, haverá um tipo de recepção que é positivo. Sem prejudicar a mensagem. Sem prejudicar a mensagem. Às vezes que eu cheguei a usar, que escapou, que vem no embalo, eu falo, perdão. Perdão, não é, essa palavra precisa ser substituída, eu não quero mais usar essa palavra. E admito ali que eu escorreguei, né? Então, eu fui uma escorregadela. É que acontece, eu fui uma defesa de doutorado, e na defesa, quem fez a tese utilizou a palavra denegrir e utilizou a palavra judiar, por exemplo, que é uma outra palavra que envolve agir como judeu, que tem a ideia de ser cruel. Quando a banca examinadora leu o texto, pediu que a pessoa substituísse essas palavras por palavras que não tivessem essa conotação étnica ou que remetessem a um grupo específico. Eu acho que é uma saída. No entanto, como nós dissemos, se a pessoa não sabe essa origem, o melhor é que a gente venha aqui e dê informação para ela. Eu falava tanto, eu falava judiação, aí de tanto eu me observar, eu passei a falar que pecado. Pois é. Porque aí não compromete a mensagem, né? Não compromete, não se refere a um grupo. Exatamente. E é um grupo, que historicamente, ele sempre foi aviltado. Quando a gente pega obras literárias do século XVI, por exemplo, várias se referem aos judeus de modo muito pejorativo. Veja, eu utilizei a palavra pejorativo. Eu poderia dizer de modo a denegrir a imagem, mas eu utilizei um sinônimo. E ao fazê-lo, eu diminuo essa carga negativa que tem para com um grupo em específico. Por isso que eu acho que a gente pode permutar. Tem até uma música... Tem, a gente vai ver agora. Vamos ver a música. Vamos lá. Eu não sei que música que é, quero ver. Que Luiz Gonzaga poderia ter usado? Gente, porque eu fiquei me perguntando. Aí ela pega, né? Porque assim, eu sou o professor que utiliza a linguagem técnica. Para rimar com João, judiação, é muito difícil achar uma palavra. Até porque tem uma outra coisa aí, que é a literação. Né? Então tem o J e o J que aparecem lá. Exato. Então, o que o autor faz? Gente, é música. Ele utilizou e provavelmente ele não tinha essa percepção em relação ao uso do termo judiação. Ele tem a chamada licença poética. Muito. Quem não cantou essa música assim? É a licença poética, mas o mais importante, vamos dar informação. Vamos mostrar que a palavra pode se referir a uma cultura específica. E aí você, diante dessa informação, ao utilizar, você no seu discurso, não a música que já está feita, você vai evitar ou não esse tipo de informação? Acho melhor substituir.
tá? Roberto Carlos, por questões outras, de fé, de religião, ele tem cantado músicas dele, que para nós são clássicos, com outras palavras. Ele tem substituído algumas. Você já notou isso? Ele tem notado algumas coisas, inclusive a comunidade artística criticou, porque isso é um clássico e tal, mas ele, quando canta as músicas dele, tem algumas palavras que ele não usa mais, porque para ele não fazem mais sentido. Então, mas eu acho que é super importante. É provável, então, que ele conhecesse, então, esse contexto, e para evitar que haja para com o outro uma violência psicológica, ele utiliza, então, algo que ameniza o discurso. Não sou professora, mas vou dar uma tarefa para o professor Chicão, se conseguir. Eu vou conversar com a Tânia. Um sinônimo para judiação, complicação. Complicação. Vamos pensar. Não, pensa. Tarefa cumprida, professor Chicão? Vamos usar o desafio, gente. Desafio. Então, o que poderia ser, então? Primeira coisa, a gente usa muito mais comumente o judiar. Judiar, então, não judia de mim. Essa lógica... Nossa, e tem a música do Zeca Pagodinho, judia de mim, judia. Eu não sou merecedor também. E canta bem a Rê, né, gente? Super afinado. Para substituir, é melhor, então, maltratar. Nesse caso, a gente não pode pensar, então, num termo correspondente a esse maltrato. Mas cabe, por exemplo, perversidade. Então, Sim. por que tamanha perversidade seria algo importante? Perfeito. Tá bom? Muito bem. Slide 3. Será que já foi? É muito difícil essa percepção agora. Da cor do pecado, tem um contexto religioso no Brasil que associa a mulher negra com a mulher que remete à ideia de sexo. Quando você coloca e se refere, por exemplo, a uma mulher branca, tem muito mais a ideia de pureza. Isso está, por exemplo, na literatura. Não é? A ideia de mulher branca sempre como bela, como ideal, como pura. E a mulher negra como aquela que é da cor do pecado. Devemos evitar também isso, porque é uma forma de reificação. Reificação é uma forma de objetificação sexual da mulher. Eu também iria substituir esse termo que aparece aí. Tá? Tem um contexto histórico por trás dele. E aí, de novo, melhor informação e cabe a vocês fazer o julgamento sobre a música que aí aparece. Da cor do pecado pode ser da cor da beleza. Da cor do desejo, por exemplo. Da cor do desejo. Tá. Então, existem outros termos. Então, ó, já falamos de mulata, já falamos de denegrir, expressões que a gente está usando aqui pela última vez. Da cor do pecado, o cabelo duro, então, já falamos? Não, teve a duro. História do metrô, mas não falamos do termo. E aí a gente coloca, inclusive, a expressão cabelo ruim. Existe a expressão cabelo ruim, cabelo duro. As expressões também são pejorativas, porque nós hierarquizamos as pessoas. Aparece aqui já na música, acho que a gente pode ouvir, inclusive, e em seguida a gente comenta. Então, gente, aí tem mais uma polêmica, né? Eu vou estigmatizar alguém a partir de um referencial que é pejorativo. Refiro minha pessoa como cabelo ruim ou cabelo duro e coloco a ideia de que o cabelo belo é sempre aquele que é liso. Não por acaso, muitas mulheres, muitas crianças, inclusive, elas pedem para alisar o cabelo para não ter essa pecha de cabelo ruim ou de cabelo duro. E ainda fala que não gosta de pentear. Que não gosta de pentear. Tem um tom dando uma pejorativo. noção de desleixo, né? Exatamente. De não asseio, de sujeira. Isso. É como se associasse esse tipo de pessoa a uma pessoa que não é asseada. Então, devemos evitar. A gente pode colocar, mulher de cabelo afrodescendente. Até mulher lá, de cabelo crespo. Mulher de cabelo crespo. Então, existe um tipo de projeção que a gente pode mudar para não colocar um tom pejorativo para as pessoas. Tá. Próxima é inveja branca. Se é inveja, né, e aí eu acho que a imperfeição do ser humano é sempre algo que não deve ser invejado. Independentemente, então, se existe uma inveja que ele coloca como branca ou como inveja negra, o tom é um tom de crítica também. É como se a inveja branca pudesse ser feita e a inveja negra não pudesse. Então, não faz o menor sentido essa conotação. Tá? Então, é como se eu dissesse, inclusive, assim, a guerra branca é a guerra sem violência, eu abrando o caráter da guerra. Então, para evitar, então, qualquer tipo de conotação que remeta à origem étnica, evitemos a inveja. Não se deve ter. O branco é bom, então as outras cores não são. Exatamente. Né? É um dos 7 pecados capitais. Sim. Devemos evitá-los. Inveja, independentemente de qual seja, deve ser evitada. Uma outra palavra que é homossexualismo. E aí? E aí, hein, professor? Essa é super importante, gente. A primeira coisa, a Organização Mundial de Saúde, olha que dado interessante, até o 1990 considerava homossexualismo como uma doença. A OMS tira da categoria de doença a ideia de homossexualismo. Portanto, existe... Por isso, finalismo. Por isso, finalismo.
por isso que hoje se coloca a expressão homossexualidade como representante de um grupo cuja orientação de gênero envolve o gosto pela pessoa da mesma orientação. Esse tipo de expressão é extremamente pejorativa, não é? Até porque algumas pessoas falam de cura gay, por exemplo, associando isso à doença. Devemos também evitar, porque gay, que envolve a expressão alegre, inclusive, não tem cura. É um tipo de identidade do indivíduo. E por ser colocado como uma doença, é mais um motivo para mais preconceito e é por isso que nós devemos evitá-lo. E aí algumas pessoas falam, mas isso são detalhes. Mas são detalhes que a gente aqui questiona que acabam fazendo diferença, então, né? Por isso que a gente falou, é muito importante que a gente pense da seguinte maneira. Se a gente for brincar, galera, sempre os dois devem rir. Se o outro não rir, evite a brincadeira. Não tem graça. Mas respondendo a minha primeira pergunta, mamãe eu quero, pode. Porque eu fiquei passando aqui, mamãe eu quero, mamãe me dá chupeta, homem, filhinho do meu coração. Não tem nada assim que tem uma escorregadela. A gente pode até interpretar que tem uma questão de desejo sexual. Você pode fazer uma... Olha que eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. Pois é, tá vendo? Fazer. Nada é como parece. Muitos motivos para o professor Por trás da linguagem tem sempre algo que envolve significado. Sou tão inocente. Canto mamãe eu quero, como uma criança. E-mail do professor Chicão é chicão.professor@gmail.com chicão.professor@gmail.com para cursos e palestras. Deve ser muito legal uma palestra com você, hein, Chicão? A gente coloca muitas coisas, né? Nos demais programas falávamos sobre a norma padrão. Isso. E a gente sempre utiliza a música como referência. Então, algumas empresas contratam a nossa equipe e essa equipe faz um tipo de formação a partir de músicas. E quando se trata de temas, e aí são temas muito polêmicos, é muito importante que nós utilizemos, então, um tipo de formação. E essa formação se dá muitas vezes por meio de debate. Nós treinamos debates em relação a esse grupo. E esse grupo fala melhor, projeta a voz melhor e, ao mesmo tempo, tem mais consciência dos temas, entre os quais o polêmico, politicamente correto. Perfeito. Muito obrigada. Eu agradeço de novo. Bom carnaval, um beijo pro seu filho. Obrigado de novo. Até mais, viu?